Estamos de volta, vem para cá que a turma já está preparada. As nossas repórteres estão em pontos estratégicos para trazer notícia para a gente. A gente começa com a Juliana Lopes, que está em Paracatu, em Minas Gerais. A cidade fica a 200 quilômetros de Brasília e foi palco de uma história de terror. Um homem alucinado matou a ex-namorada, invadiu uma igreja evangélica e matou mais 3 pessoas. A Juliana Lopes está lá desde muito cedo e traz mais detalhes desse caso para a gente. O que levou esse homem a cometer esse crime, Ju? Já se sabe? Boa tarde para você. Boa tarde, Neila, e a todos que nos assistem. A polícia ainda apura a motivação desse crime, mas a principal suspeita era de que o alvo do criminoso era, na verdade, o pastor da igreja, que acabou escapando aí dos disparos e segue hospitalizado. Hoje pela manhã foram velados os corpos de Rosângela Albernaz, de 50 anos, e Marilene Martins de Melo Neves, de 52 anos. As duas estavam na igreja no momento dessa invasão pelo atirador. Também está sendo velado nesse momento o corpo de Antônio Rama, um idoso de 67 anos. Os 3 participavam de uma reunião nessa igreja quando foram surpreendidos pelos disparos. Um deles foi feito refém, mas acabou sendo baleado no peito. O atirador foi preso em flagrante, Hudson Aragão Guimarães, de 39 anos. Ele precisou ser levado para um hospital e segue hospitalizado porque acabou sendo atingido por disparos da polícia. Esse crime foi ontem à noite. Antes de invadir essa igreja e matar essas pessoas, Hudson cometeu um outro assassinato. Ele invadiu a casa onde estava a ex-companheira e matou a mulher a facadas. O corpo dessa ex-companheira vai ser levado para Uberlândia para ser sepultado na cidade onde moram os familiares dela. Agora, essa tragédia comoveu os moradores de Paracatu, uma cidade pequena. Vizinhos, familiares se perguntam o porquê desse assassinato. A gente conversa daqui a pouquinho com o delegado responsável pelas investigações, que vai explicar todos os detalhes. Neila. Obrigada, Ju. Então, daqui a pouco a gente volta para falar tintim por tintim sobre esse assunto. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Juliana Lopes. Ela está em Paracatu e acompanha o caso de um homem que surtou, matou 4 pessoas. O que diz a polícia sobre esse caso é o que a gente quer saber. Você está próximo ao delegado ou delegada que toma conta do caso, né, Ju? Isso mesmo, Neila. A delegada responsável pelas investigações, Thaís Regina Silva, que vai explicar para a gente. Delegada, surgem muitos boatos, né, sobre esse caso, uma grande tragédia. Você pode adiantar para a gente a linha de investigação? O que está sendo investigado? Na verdade, nós iniciamos as investigações ontem mesmo, logo após a notícia da ocorrência dos crimes, né? Nós já deslocamos aos locais, eu acompanhado de vários investigadores, o Dr. Marcelo Alexandre também, os peritos responsáveis pelas perícias nos locais de crime, dos crimes, e um escrivão, e nós já fizemos os levantamentos iniciais para esclarecimento dos fatos. Na verdade, o autor teria, né, matado a ex-namorada na residência da irmã dele. Ela se encontrava lá utilizando um canivete, né, o objeto utilizado foi esse. Ele atingiu a região cervical da vítima e, após a prática desse crime, ele teria se armado com um pistolão calibre 36 e se deslocado até a igreja, que estava trancada, né? E ele teria deslocado uma grade no portão e acessado o interior da igreja. Agressivo e até transtornado. Extremamente transtornado, né? Com bastante desequilíbrio. E o alvo dele era, sim, o pastor Evandro. Ele afirmou que queria matá-lo, né? E, em razão disso, ele fugiu. Os demais permaneceram na igreja, quando ele conseguiu entrar, eles permaneceram ali assustados, apavorados, porque ele também portava uma arma nas mãos. E nós pudemos esclarecer que ele já afirmava: ninguém sai daqui, se vocês não o trouxerem eu vou matar todo mundo. E a partir daí tiveram início os homicídios praticados lá. Primeiro o senhor Antônio, pai, pastor, e as demais nós acreditamos que tenham sido praticados de forma aleatória, né? A Rosângela foi a segunda vítima, e aí a Marilene, que já foi morta quando os militares estavam no local. Após matá-la, aí os militares já
efetuaram um disparo que o atingiu e aí cessou a ação delitiva, né? Por que ele queria matar o pastor Evandro? Então, a motivação, né, é o que mais nos intriga. As investigações ainda estão em fase inicial, só que nós estamos seguindo a linha de que ele vinha se sentindo rejeitado, excluído pelo pastor. Ele havia sido retirado de uma célula de liderança da igreja, um cargo de liderança da igreja. Em razão disso, ele teria ficado indignado, passado a ofender o pastor. A partir disso, parece que muitos fiéis tomaram uma postura de afastamento, também até por medo, né? E isso teria deixado uma certa ira, uma certa indignação. Na data de ontem, ele estava muito alterado. A família já relatou que durante todo o dia ele estava bastante alterado. E aí toda essa sensação de rejeição culminou na tragédia no final do dia, né? Que teve início por volta de 19 horas. Ele foi preso em flagrante, mas está hospitalizado. O que acontece agora com o Hudson? Ele foi socorrido, né, pelos militares em razão de ter sido atingido por um projétil de arma de fogo e encontra-se hospitalizado. O estado de saúde dele é estável. Então, ele está sendo lavrado o auto de prisão em flagrante dele, a prisão dele vai ser ratificada e assim que liberado ele vai ser encaminhado ao presídio local. E aí fica à disposição da justiça, né, para homologação do auto de prisão em flagrante e as providências que entenderem cabíveis. As investigações também vão seguir aqui, né, principalmente esclarecimentos com relação a a motivação, os celulares. Nós arrecadamos, vamos apreender os celulares das vítimas também, para verificar se nós conseguimos algum esclarecimento acerca dos fatos. E inicialmente não houve nenhum tipo de ameaça por parte do atirador? Expressa, não. Nem, inclusive com relação à mulher, à ex-namorada, também não há relato de histórico de violência. Ameaça ou violência física, um comportamento bastante idas e vindas de um relacionamento. Porém, assim, não são relatadas agressões físicas de forma nenhuma e verbais, sim, assim, certas ofensas, mas ameaças também não. Ele tinha algum confronto direto com o pastor ou o motivo teria sido mesmo esse dele ter sido afastado da igreja? Porque ele também era um membro da igreja. Isso, ele era membro da igreja e, a princípio, o que nós temos de motivação é isso. Não havia nenhum desentendimento direto entre eles. Era por foi esse deslocamento desse cargo mesmo, esse afastamento dos demais fiéis. E assim, isso teria sido provocado em razão desse relacionamento com a Heloísa, com bastante término, voltas, e aí terminavam novamente, voltavam ao relacionamento. Isso não estaria gerando um bom exemplo para os demais fiéis. Talvez por isso ele tenha se voltado contra ela também. Mas são detalhes que a gente vai esclarecer ao longo das investigações. Ele preso, nós temos o prazo de 10 dias para concluir o inquérito. A arma foi apreendida, a polícia já sabe a procedência dessa arma? Não, aí são detalhes que nós vamos apurar, né? Tanto a arma também foi recolhida um canivete, que teria sido o objeto utilizado no primeiro homicídio. Então, todos esses detalhes vão ser esclarecidos ao longo das investigações. Muito obrigada pelas informações, delegada. Neila, é com você no estúdio. Obrigada, viu, Ju? Olha, mais cedo a Juliana conseguiu conversar com um advogado que testemunhou todo o desespero em Paracatu e a gente vai ouvir o que ele disse. O pastor está bem abalado com isso, ele ficou, quem não ficaria, né, com uma tragédia dessa, se sentindo injustiçado pelo que aconteceu, porque a verdade dos fatos é simplesmente porque esse rapaz, ele tinha um cargo de liderança na igreja, ele era intercessor, e o pastor, diante de algumas coisas que ele andou fazendo fora da igreja, o pastor tirou ele da intercessão. Disso daí ele tomou para si como uma ofensa, e a partir daí ele começou a desabonar o pastor nas mídias sociais. Tudo partiu daí, entendeu? Essa questão de que ele tinha um caso com essa moça aí, isso realmente não existe, porque a gente está ali na igreja, a gente sabe como é que era
a conduta do pastor, sabe que ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito reservada, muito cautelosa com isso, leva a sério o trabalho da igreja. Gente, mais importante do que ser líder numa igreja é você ter o papel de pacificador que Jesus ensinou para todos nós. Não é cargo de liderança que vai fazer você ser alguém importante na vida, que impacta a vida das pessoas. Então, se a preocupação é ser alguém dentro da igreja e você não está fazendo o seu papel como cristão, amando o próximo como a si mesmo, não adianta de nada. Você pode ser o que for dentro da igreja, isso não te serve. Quem também conversou com a nossa equipe de reportagem foi o filho do senhor que morreu assassinado, o irmão do pastor, que conseguiu fugir, por pouco não morreu. A gente vai ver o que ele disse. Até agora a ficha não caiu, sim, parece que a gente não está acreditando que aconteceu, né? E nunca imaginava que aconteceu uma coisa dessa com a família da gente. Muito triste, viu? Meu pai era da casa para a igreja, da igreja para casa, nunca fez mal a ninguém. Coisa mais difícil é você ver pai na rua, num passeio de casa, você não via ele. Um homem de bem, entendeu? Não fazia mal a ninguém, só para a igreja, para a família, para os netos, para os filhos. Foi o próprio pastor que me ligou, meu irmão, né? Ele estava nas casas do fundo, com o pé quebrado, me ligou. Saí da minha casa, cheguei lá, cheguei quase junto com a polícia, sabe? Muito triste a cena, viu? Porque, assim, igual eu que vivi aquela cena ali, parecia uma cena, um filme, entendeu? Do começo ao final até agora, assim, é muito complicado de falar. É triste, a gente fica vendo em filme, em jornal, mas a gente não espera vivenciar isso. É algo muito traumático que é difícil de se recuperar depois.